Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa Conversas com História aqui na Inquieta. E que história hoje vamos contar? Temos comigo o Serginho e também o Filipe Oliveira, a quem eu fiz a questão também de estar aqui presente, porque ele sabe aqui outras histórias que eu provavelmente não saberei, para conversar aqui com o Serginho, e será também muito importante que o façamos. Vamos também agradecer ao nosso parceiro de hoje, à pizzaria Mustang, que está habitualmente todas as semanas também aqui nas nossas rúbricas. Agora sim, um cumprimento especial ao Serginho, um cumprimento também especial ao Filipe. Bem-vindos e obrigado por terem aceitado este meu convite. Serginho, muito obrigado. Vamos começar, obviamente, por ti e por uma pergunta assim muito descontraída, até para desanuviar aqui o ambiente. Porquê o futebol? O que é que te deu na cabeça com um menino, aos 9 anos, quando vestes a camisola do Ponte pela primeira vez nos sub-10, tu olhaste para ali e disseste, é isto que eu quero fazer? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite para estar cá. O futebol é a minha vida desde que nasci, sempre, desde pequeno, só queria uma bola de futebol para jogar, Playstation e essas coisas não me interessava nada, queria era jogar futebol. Por isso é que até hoje só sei jogar futebol e é a coisa que eu mais gosto de fazer. Hoje em dia, dizemos que os pais querem colocar os miúdos cá fora, na rua, a brincar, ou seja, no teu tempo tu já querias era mesmo cá fora, com uma bola nos pés, era isso mesmo que querias fazer? Sempre tive essa liberdade, agora os tempos mudaram um bocado e penso que isso faz falta à juventude de hoje, por isso, desde que nasci, é jogar futebol de manhã à noite. Faz aquele primeiro ano de sub-10 no Ponte, o Ponte estava também a iniciar as suas bases de formação, que hoje também já tem muitos meninos, e saltas logo para o maior do concelho, para o Vitória. Como é que se deu essa transição? É verdade que sois miúdos, é fácil fazer amigos, é fácil de entrar num balneário e passar-se a conhecer assim muito rapidamente toda a gente, mas como é que foi essa mudança de ares na altura? Foi boa, comecei no Ponte, depois correu bem, fiz boas épocas quando era miúdo. Se não tenho erro, o Rodrigo Mata, foi ele que falou comigo naquela altura para ir para o Vitória. Fui para o Vitória e fiz lá grande parte da minha formação, onde cresci muito como jogador e como ser humano. E depois cheguei a um certo momento que não estava a ser opção e decidi optar por outras paragens e acabei a formação em Moreira. No Moreira, exatamente, do Moreirense, é isso mesmo. Filipe, é importantíssimo também para um clube do futebol distrital, quando aposta na formação, quando decide finalmente ter uma base, desde os traquinas até aos júniores, olhar para estes jogadores e vê-los sair para o Vitória, para o clube maior do concelho. É importante também que os meninos que depois possam ir para o Ponte, possam ir para outros clubes, para a formação, tenham também esta ambição de eu estou aqui, mas não é para me sentir menosprezado. Eu estou aqui, mas eu sei que posso chegar aonde eu quiser, onde o sonho me levar. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou cá presente. Já é a segunda vez. Aliás, quando vocês iniciaram o projeto, julgo que fui logo o primeiro na altura dos presidentes a vir cá. E o gosto, claro que é dobrar, ainda por cima estar aqui com a presença também do Serginho, que é sempre muito importante, e depois acaba para mim ser sempre alguém que vai representar sempre o símbolo do Clube Desportivo do Ponte, que para mim isso é muito importante, como já fiz parte do clube e ainda ajudo, ainda faço parte da estrutura de futebol sénior, mas mesmo como sócio é um gosto enorme ter o Serginho quase como uma bandeira do Clube Desportivo do Ponte. Em relação à pergunta que me faz, Filipe, vou-lhe ser sincero, e eu ainda hoje uso o Serginho como exemplo para cativar outros miúdos, porque sem dúvida alguma, todos os argumentos que sejam válidos e que não sejam alguma mentira, eu ponho-os no terreno para poder conseguir aquilo que quero a nível do Clube Desportivo do Ponte. E o Serginho é um dos exemplos, iniciou lá a sua formação, entretanto dá o salto para o Vitória, como disse muito bem, que todos os miúdos daqui do concelho, o que esperam, julgo eu, é poderem um dia chegar ao Vitória, e depois o Serginho acaba por representar novamente o Ponte, por isso é um orgulho muito, muito enorme em ter, e usamos o Serginho, pelo menos eu uso o Serginho como exemplo para poder cativar outros miúdos. Maravilha. Serginho, vamos avançando aqui também na conversa. Chegas ao Moreirense, é verdade, faz ali algumas passagens, Vitória, Sandinenses, voltas ao Vitória e depois terminas os últimos 2 anos de formação no Moreirense. Ainda assim,
nós quando olhamos e quando estamos num patamar de clubes de Primeira Liga, olhamos sempre para cima. Tu, quando estavas nesse patamar, é verdade, tens uma lesão grave, e já vamos falar também sobre ela, mas vocês olham para o sonho de prosseguir a carreira de jogadores, principalmente quando estão neste tipo de formações mais lá em cima. Mas acaba por ser depois um duro choque teres que vir para o distrital, ou acreditas que o destino às vezes é fruto e pródigo destas coisas mesmo? Eu penso que aquilo que eu passei só me fez crescer como pessoa e como jogador e fez-me muito mais forte. Por isso acho que, por um lado, claro que a lesão foi horrível, mas penso que ajudou muito naquilo que sou hoje. E por isso, acaba por ser... foi difícil aquilo que passei, mas depois é melhor cortar esta parte que... Não, siga, não há problema nenhum, Sérgio. Depois de pensar... Como é que era a pergunta? Faz a pergunta novamente. Relativamente à vinda depois para o futebol distrital, é verdade, tens a lesão, mas a vinda para o futebol distrital faz com que seja um duro golpe naquilo que é, muitas vezes, a pretensão do próprio jogador que joga nos júniores numa equipa de Primeira Liga, quer subir rapidamente para outros patamares e regressar e descer até ao futebol distrital, às vezes, é um duro golpe na própria autoestima do próprio jogador. Eu andei sempre na formação em clubes de Primeira Liga e sentia que o passo estava próximo de chegar. Depois, infelizmente, tive a lesão e tive que começar do zero. Apesar da lesão, daquilo que passei, ajudou-me a crescer como jogador e como pessoa. E por isso, depois, quando comecei o futebol sénior, tive a oportunidade do Filipe me dar essa oportunidade porque eu não tinha propostas em nenhum clube. Exatamente. E tive que começar do zero e agradeço-lhe até o dia de hoje e penso que isso só me ajudou e fez-me mais forte para chegar onde estou hoje. Antes de ir ao Filipe, Serginho, o que é que sente um jogador, o que é que pensa um jogador quando tem uma lesão daquelas e depois no final do ano se vê sem clube? Pensar não pensa nada, ainda por cima era um miúdo, com aquele sonho de ser jogador, e de repente tudo vai para água abaixo, um trabalho de formação inteira, de acabares a formação e não teres uma única proposta, e foi por isso que eu até pensei em desistir do futebol, se não fosse o Filipe ter falado comigo e o ponto, porque não tinha nenhuma proposta de nenhum clube, e isso foi difícil, mas graças a Deus estou aqui hoje, e agora é olhar para trás e é uma alegria imensa o percurso que eu fiz até hoje. Filipe, nunca se abandonou alguém da terra, alguém que vestiu a camisola do seu clube ainda pequenino, ainda um catraio, e vê-lo numa situação sem clube, obviamente que era de o agarrar, aliado a isso, claro, à qualidade que o Serginho já tinha. Assim, o caso do Serginho é um caso que eu, por acaso, cheguei a acompanhar um pouco a formação dele. Lembro-me quando ele iniciou, porque eu já por lá andava tão bem pelo clube, quando iniciou lá a formação, não vou mentir, cheguei a acompanhar alguma coisa do Serginho até ele ter saído do Vitória. No Moreira pouco ou nada que consegui acompanhar. E disse muito bem, não se pode abandonar alguém ainda por cima sendo da terra. Isso surgiu, pronto, porque o Serginho frequentava um café que era do meu primo, do esquerdo, que hoje desempenha o papel de diretor desportivo no clube, e tem estado comigo na direção, e na altura era uma sociedade que ele tinha no café, ele e o Batista, o Nuno Batista, que também chegou a ser jogador profissional, e na altura eles frequentavam lá o café e eles falaram comigo, tipo, que eles nem o conheciam como jogador, por acaso. Eu, por acaso, conhecia porque, pronto, porque acompanhei no ponto e o Serginho era dali, e era um menino que eu ainda me lembro perfeitamente como se fosse hoje, que ele até era baixinho, fortezinho, um bocadinho fortezinho, cabelo loirinho, e então, na altura, eu lembro perfeitamente, e ele sabe que é verdade, porque não nos conhecemos só agora, que já desde pequenininho que sempre o cumprimentava. E então, na altura, o meu primo esquerdo falou-me sobre a situação, está lá um miúdo, assim, sai o Serginho, ele não tem, então, chama-o cá. E depois um dia sentámos na mesa, eu, o esquerdo, e o Vasco, que era o diretor desportivo na altura, que também era um diretor, o ponto dá-se ao luxo e ao prazer disso, que felizmente até aos tempos dois tem sido quase sempre os diretores desportivos, são diretores que fazem parte do clube, não remunerados. Entretanto, surge essa situação, sentámos, sei que fui um bocadinho mau com o Serginho, sei que fui um bocadinho mau. Já vais contar essa história. O primeiro salário não foi fácil. Sei que fui um bocadinho mau, mesmo da situação que falei com o Serginho, isto é,
quis lhe dar a oportunidade, mas puxei um bocado pelas orelhas, porque eu também conhecia o Serginho, sabia a qualidade ele tinha, e depois ele podia nos ajudar como a gente lhe poderia ajudar. Uma das coisas que eu me comprometi na altura, eu juntamente com a minha equipa, que era na altura a esquerda e o Vasco, e com a ajuda também do Nuno Batista, foi que íamos fazer com que o nome do Serginho chegasse a vários clubes, principalmente do Campeonato de Portugal. A ideia não era com que o Serginho fosse para o Campeonato de Portugal, porque nós estávamos na divisão de honra e o Campeonato de Portugal não existia a Liga 3, era uma competição. Era muito nacional. Pois, era muito, e para o Serginho, na fase que ele estava, não ia ser nada benéfico. Então a ideia era mantê-lo ali durante um ano, ajudar na recuperação dele, que era o que ele precisava. Neste caso, vou ser sincero, mas isto é verdade, o Serginho sabe, não é querer dizer algo ou insinuar alguma coisa. A ideia foi mesmo tentar ajudar mais o Serginho, ok? Não, de certo, ajudar o Ponte, porque nós sabíamos como é que o Serginho estava. Eu não vou esconder que fiquei surpreendido, e também não quero com isto ferir ninguém, e não estou a dizer isto hoje porque o Serginho infelizmente hoje chegou onde está. Eu disse isso na altura, eu disse isso ao Serginho, eu fico triste e fico sem perceber como é que um jogador que está quase a chegar ao sonho, porque o Serginho já estava a fazer treinos, julgo eu, bidiários com o Moreirense, parte de um princípio que um jogador que faz treinos bidiários com a equipa principal tem que ter muita qualidade, não é qualidade, tem que ter muita qualidade, isto é o que eu acho, não quer dizer que esteja certo, e faz-me confusão como é que chegam ao fim do contrato. Eu falo para mim, na altura disse isso, não digo hoje porque está onde está, já dizia na altura, eu se mandasse ali, o Serginho iria para um Campeonato de Portugal, por exemplo. Não era por aquilo que eu ia dar, percebe? Ia esperar para ver, porque na realidade as pessoas têm que meter na cabeça uma coisa. Nem toda a gente que tem uma lesão destas acabou para o futebol. Isto é o que eu acho. E a prova é que está aqui o Serginho de Pedra e Cal. E brincando um bocadinho, tens um caso também no Ponte. Tenho um caso de um Ponte que infelizmente, também, é verdade, infelizmente também sofreu um bocado com esse tipo de lesão e puseram logo de parte, pronto, ok, infelizmente para ele tinha um contrato na altura de 6 anos com o Sporting e deu seguimento. Agora, a situação do Serginho é verdade, o Serginho estava sem clube, compreendo o Serginho perfeitamente, não queria jogar futebol, estava desmotivado, por amor de Deus, vou ser sincero, e nós temos que deixar de ser hipócritas, que é o seguinte, o Serginho vai jogar para o Ponte, eu sei. Eu vou dizer, a 45 minutos de ser profissional da bola, o sonho de criança, qualquer criança tem, que são milhares e milhares de crianças, o Serginho ia ter essa oportunidade e uma lesão deita tudo por água abaixo e o Serginho vê-se naquela realidade totalmente diferente. Só havia uma diferença, é que não era pelado. Porque de resto só faltava mesmo ser pelado, porque senão, o que é que o Serginho... Eu imagino as noites mal dormidas que o Serginho teve à conta disso. E mesmo depois de ter vindo para o Ponte, imagino as vezes que o Serginho acordou ou se deitava a pensar, o que é que eu estou ali a fazer? Eu estou melhor de certo é sem jogo. Imagino. Só que a gente foi insistindo, fomos conversando com o Serginho, prometemos-lhe ajudar. Não lhe vou esconder, Filipe, vou ser sincero consigo, tive esta conversa estes dias com o Serginho. E como eu disse, não gosto de ser hipócrita. Por muito que eu diga... ou que eu dissesse, o Serginho vai chegar lá, o Serginho isto, o Serginho aquilo, vou ser sincero consigo. Acho que é muito difícil, o percurso que o Serginho fez, é muito difícil ser feito com frequência. É muito raro isto acontecer. Agora, claro que é preciso que isto depende muito de quem? Do Serginho. Primeiro, a qualidade está lá e ele tem, ok? E segundo, a cabeça. E foi uma das coisas, eu espero que o Serginho um dia não se canse comigo, nem se chateie comigo, quando eu virar costas, que é das poucas coisas que eu, quando estou com, ou das poucas vezes que estou com ele, falo, eu sei que torno-me chato nisso, mas falo porque o Serginho não deixa de ser um jovem, estamos a falar em 24 anos, 24. Não é? Mas não deixa de ser um jovem, eu sei que ele tem a cabecinha, mas é sempre bom às vezes lembrar, porque o Serginho ainda há pouco tempo atrás estava na Distrital, não vamos falar em que condições é que estava, e hoje felizmente está onde sempre sonhou, e ainda bem, mas o mérito é todo dele, tem que ter qualidade e a cabecinha conta muito. É, sem sombra de dúvida. Serginho, desde o pensamento do abandono do futebol ao puxão de orelhas dado naquela mesa, eu diria que foi o melhor puxão de orelhas que podias ter levado. Sim, ajudaram muito, principalmente no futebol distrital, crescemos como pessoas. Eu era um miúdo, fiz várias asneiras naquela altura, não sabia o que é que ia fazer da vida, não é? E tive várias pessoas por onde passei, que é do Ponto, que é do Joana, até, mesmo no Felgueiras, até dá um pequeno passo. O Campeonato de Portugal já é uma coisa diferente naquela altura, mas ajudaram muito. Por isso, eles tenho a agradecer e tudo o que sou hoje, como jogador de futebol e como pessoa, é devido a eles. Ou seja, é um percurso extraordinário. Divisão de honra, que é a segunda divisão de futebol distrital, para o Nacional, depois no Joano, Campeonato de Portugal no Felgueiras, sobem à Liga 3, Liga 3 pelo Felgueiras, Liga 2, depois para o Oliveirense.
Falou-se aí rumores ainda de uma possível ida imediatamente para a Primeira Liga, acabou por não acontecer, foste para o Santa Clara, mas estamos a falar que num percurso de 5 anos tens 5 divisões e 5 passos num escadote, sempre em progressão, sempre a chegar ao topo do futebol nacional. Quando sofres este puxão de orelhas e quando assinas pelo Ponte e quando começas a jogar ao serviço do teu Ponte, sonhavas que em 5 anos pudesses atingir o pico do futebol nacional? Sonhar assim que chegasse à Primeira Liga, não. Eu pensava sempre ano a ano. Fui para o Ponte, sabia que tinha qualidade a mais para aquela divisão e que podia chegar a uma divisão acima, e foi assim acontecendo sucessivamente. Ponte, cheguei ao Joano igual, correu bem, sentia que tinha condições para chegar a um nível acima, Felgueiras, e foi assim sucessivamente até chegar agora ao Santa Clara e à Primeira Divisão. E que Santa Clara, porque é um clube que... Eu não gosto de utilizar a palavra simpático porque parece que estamos a menosprezar o clube, mas não, é um clube cumpridor, é um clube amigo. Eu tenho várias pessoas amigas que passaram por lá, nomeadamente o Francisco Ramos, já esteve aqui connosco também, e que falam maravilhas do Santa Clara. Eu diria que apesar da distância e apesar das 2 horas de viagem de voo que separam Guimarães e dos Açores da Ilha de São Miguel, eu diria que é como estás em casa. No início tinha sempre aquela dúvida, porque eu nunca tinha estado fora de casa, a minha primeira experiência fora de casa, e tinha sempre aquela dúvida, como é que me ia adaptar, a viver sozinho, assim. Mas o que é certo é que quando cheguei lá, senti-me logo em casa, como você disse, porque as pessoas lá dos Açores, os açorianos, são muito parecidos ao pessoal de Guimarães, têm muitas parecenças. Por isso, quando cheguei lá, o pessoal acolheu muito bem, quer da equipa, funcionários do clube, toda a gente, mesmo os adeptos, pessoas dos Açores, e agora aquilo é a minha segunda casa. Mas faz-te confusão quando vais sair de carro para dar uma volta e tu podes dar as voltas que quiseres, vais sempre encontrar o mar, portanto não podes ir para mais de lado nenhum, só lá para ir para ali. ou já não te faz confusão? Agora já não faz muito, aquilo é um bocado parado em comparação aqui a Guimarães, mas temos um nível de vida bom, perto do mar, que é chegamos ao final da tarde, depois da sexta, dar uma volta à beira-mar, lanchar e assim. Tem um nível de vida diferente que aqui em Guimarães, por isso eu gosto muito de estar lá nos Açores. Sérgio, o Filipe falou aqui de uma coisa muito importante, que ele leva também para atrair os miúdos para jogarem também no Ponte, que é o caso do Sérgio. E nós temos tido no futebol português alguns casos impressionantes de carreiras de jogadores que vêm do futebol distrital. Temos o caso do Jota, do Vitória, que começa há 5 anos no futebol distrital e chega à seleção nacional. Temos o Beto, do Portimonense, que joga no futebol distrital e que hoje está na Premier League. Temos o Serginho, que começa também no futebol distrital e numa segunda divisão de futebol distrital, divisão de honra, não logo na primeira. Isto chega agora também ao topo do futebol nacional. Ou seja, quando os jovens, e que vocês conhecem, que estão a jogar nos júniores dos clubes onde vocês representam, estão ali mais melindrados porque não jogam, ou estão cabisbaixos, ou seja, vocês são realmente um exemplo vivo daquilo, da força, da perseverança, de que podem chegar lá acima e de que o sonho pode ser concretizável. Ou seja, vocês acabam por ser um exemplo para os miúdos todos que jogam nos clubes a nível nacional e mais aqueles, obviamente, que jogam nos vossos clubes, nas divisões mais inferiores, como nos Júniors, Sub-23, enfim, daquilo que os clubes têm, porque no fundo são um exemplo para eles também, porque mesmo que seja necessário dar um passo atrás, porque não cabem todos os dos Júniors no plantel sénior, mesmo que seja necessário dar um passo atrás, pode ser possível chegar lá acima. Pode, e essa coisa que eu digo, muitas vezes perguntam, como é que tu conseguiste chegar agora ao nível que tu estás? E é simples, é trabalhar, respeitar os outros, ouvir pessoas mais velhas, que muitas vezes agora os jovens têm a mania que sabem tudo, nunca ninguém sabe tudo, e ninguém é jogador aos 24 anos, e quer estejam onde estejam, manter sempre a humildade, que isso é o mais importante, e trabalhar sempre, mesmo quando é normal, quando nós não jogamos, irmos um bocado mais abaixo, ou quando temos uma lesão, ir mais abaixo, mas é aí que realmente temos que ser fortes e trabalhar ainda mais, trabalhar a dobrar, porque quem trabalha sempre, quem trabalha no máximo, irá conseguir alcançar os seus objetivos, isso é uma coisa certa. Filipe, a malta do futebol está atenta às divisões inferiores, ou é necessário ainda que sejam vocês próprios a alertarem os próprios clubes que estão em divisões acima, de que há, de facto, talento, há jogadores que devem ser seguidos, que há jogadores com muita qualidade para jogarem nessas mesmas divisões,
ou acredita e sente que o futebol nacional está atento? Não acredito que esteja atento, porque é um pouco isso, a gente é que tem que ir falando. No caso do Serginho foi o que aconteceu, falámos. Mas porque a sobranceria dos porque muita gente tem dúvidas e depois vão ver o jogo e avaliam aquele momento e dizem, nesta divisão, por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tinha um jogador no Ponte, um bocado estamos a falar isso com o Serginho, eu tinha um jogador no Ponte que ele, vamos ser sinceros, que é o David, vamos para nomes, é o David nunca quis nada, na minha opinião, com futebol, ok, tudo bem, olhou para a parte profissional, pronto, o David nunca teve aquela motivação de jogar, ele dizia, eu não gosto de jogar futebol. E eu nunca mais me esqueço que, entretanto, ia falando com colegas que estavam no Campeonato de Portugal e eu dizia-lhe, o David é o melhor avançado que existe no futebol distritado, e cada divisão que vá subindo, ele continua a ser o melhor. O que me diziam, é nesta divisão, então o David Sopa, pronto, é o melhor, se fosse para o Campeonato de Portugal é o melhor, ele é que nunca quis, e tinha propostas e não quis. O que é que eu quero dizer com isto? Depois as pessoas também têm que perceber um bocado que às vezes não perdem nada. Eu vou dar o caso do Serginho, eu tenho pessoas que eu cheguei a falar, pronto, ok, por este motivo ou por aquele até nem deram tanto importância, eu hoje se falar de certo deste ou daquele jogador já me dão. Por exemplo, o que é que eu quero dizer com isto? Mas as pessoas também têm que entender uma coisa, não há muitos Serginhos, mas há alguns, e no futebol distrital tem malta que tem qualidade e precisa da oportunidade, e não podemos olhar e pensar que este jogador é nesta divisão ou que é naquela, temos que lhes dar a oportunidade, porque ao fim e ao cabo, eu tenho o exemplo do Serginho. O Serginho este ano foi dos melhores, várias vezes foi considerado o melhor jogador da jornada, da jornada dele, do jogo, o melhor jogador do jogo, e o que é que eu quero dizer? Este Serginho é o mesmo que era há 5 anos, agora foi evoluindo e foi crescendo consoante a divisão que estava. Nós na altura até falávamos sobre isso, está aqui o Serginho que sabe. Uma das coisas que na altura lhe aconselhava e dizíamos é que o Serginho deveria dar um passo cada vez, isto era, estava na divisão de honra, este processo que foi feito do Serginho surgiu naturalmente, mas era a ideia que nós tínhamos, que era o ideal para o Serginho, porque às vezes também logo 2 ou 3 divisões acima pode ser para arrebentar com um jogador, e o Serginho no caso, por acaso, subiu sempre uma divisão, como se falou há bocado, divisão de honra, Pro Nacional, Campeonato de Portugal, segunda, Liga 3, segunda Liga e Primeira. Pronto, o que é que eu quero dizer com isto? Agora, acho que se deveria, e depois há uma coisa ao Filipe, não perdem nada em dar a oportunidade. Olha uma coisa, eu pegar no Serginho e vir aqui um clube falar connosco, isto, aquilo, e se o clube quiser que o Serginho vá lá, eles não perdem nada com isso, não estão a assinar contrato nenhum, não estão a fazer nada, o que é que eles perdem? É só para avaliar, e depois, por isso é que eu digo, por exemplo, custou-me um bocado perceber, e atenção, essas pessoas que lá estão, e vou tirar o chapéu ao trabalho que o Moreirense fez desde os últimos 10 anos, 15 ou 20, porque o Moreirense também é um caso de estudo, quer queiramos, quer não, é um caso de estudo, porque não existe vilas como a do Moreira e estar ao nível que está, é um caso de estudo. O Vila de Primeira não é o acaso. É um caso, exatamente, é um caso de estudo. Agora também, não vou dizer, também comete os seus erros, porque pronto, quem sou eu para estar a avaliar isso. Agora fiquei surpreendido a decisão de não quererem nada com o Serginho, quando seria fácil, porque nem que lhe oferecesse um valor, iria ser sempre superior ao que o Ponte lhe ofereceu, e o valor pouco que lhe oferecesse era uma oportunidade que o Serginho estaria a ter, e no final do orçamento do Moreirense aquilo não ia pesar em nada. E hoje certamente o Serginho poderia ainda estar no Moreirense e ser jogador do Moreirense, ou até ter dado outro salto mais cedo ou não. Isso é tudo muito relativo. Ora, acho que a oportunidade deveria ser dada e às vezes acho que se precipitam um pouco em quando a gente aconselha alguém, porque o que eu faço no Ponte, não faço só no Ponte, já falei de outros jogadores de outros clubes e também outros dirigentes fazem o mesmo, aconselham aqui e ali. Só que às vezes somos eu não me quero esticar tanto, mesmo o Serginho quando estava na Oliveirense, eu vou ser sincero, o Serginho quando estava na Oliveirense, aconselhei a 2 clubes da Primeira Liga, falei com pessoas amigas, tinha relação, não importa os clubes, e então disseram-me que ia entregar às pessoas competentes, mas eu sei, foi a maneira simpática de me chutar para canto. Gostava que um dia essas pessoas fizessem o meu convite, porque eu nunca iria dizer, eu bem avisei, não, vou ficar contente, guardar para mim, e assim pronto, Serginho hoje está ali, ou foi convidado pelo menos, mas pronto, mas compreendo perfeitamente porque há milhares de jogadores e que possivelmente que sejam promessas ou não. Agora, esta malta nova, esta juventude, se quiser alguma coisa de futebol,
Eu conheço isto por perto porque o Serginho, ele vive mesmo em frente ao campo do Ponte, a gente via-se regularmente, tem que ter muita cabecinha, não só qualidade. Sem dúvida. Serginho, aborrece, obviamente é que é entre aspas, de que as pessoas que fazem o scouting dos clubes, que vão ver os jogadores, nomeadamente ao futebol distrital, só vejam, por exemplo, um jogo, e muitas vezes apenas uma parte, porque nós sabemos que no futebol distrital há modelos muito distintos de jogar. Primeiro porque, se no plano nacional as medidas dos campos têm que ser todas iguais ou parecidas, mas há um limite mínimo, e portanto, menos que aquilo não pode, mas na divisão de honra não. E na divisão de honra jogaste em campos muito pequenos, jogaste em campos muito grandes, jogamos em campos pelados, e, enfim, há aqui uma condicionante muito grande naquilo que pode ser o jogo em si dentro das 4 linhas. Porque é um campo pequeno, há muito chutão para a frente, há equipas que tendencialmente gostam de jogar com o lançamento de linha lateral para dentro da área, porque o campo é pequeninho. Portanto, isto ver um jogo, ou ver um jogador, mediante estas características, não é a mesma coisa de que estar a ver ou a seguir um jogador durante 1 mês, 2 meses, para ter uma percepção exata daquilo que ele vale. Eu acho que desvaloriza muito ainda o futebol distrital, mas penso que já começa a melhorar. Porque há sempre aquela dúvida, se joga na distrital, mas subir, como o Presidente estava a dizer, se subir uma divisão, vai chegar lá, não vai ter hipótese. Pois. E era o que faziam comigo. Eu sempre, cada passo que dava, 95% das pessoas, tirando 5, 6 amigos e pessoas mais próximas, ninguém acreditava em mim. Eu tenho perfeita noção disso. E era sempre a mesma conversa todos os anos, até chegar aqui. O Sérgio vai subir um passo, para o ano não tenho hipótese. E ficava aí. Para o ano vai estar aqui ou vai para ali. Mas mesmo colegas de equipas meus me diziam isso. Eu, na minha cabeça, assim, eu sei que vou chegar lá, vou-me impor e vou conseguir dar outro salto. E todos os anos até agora, até chegar ao Santa Clara, tinha sempre isso. Chegava Liga 3, para o ano não tenho hipótese. Segunda Liga, dava o salto. Agora, campeonatos profissionais, não vai ter hipótese. Eu, na minha cabeça, sabia que tinha condições para jogar nesse nível e agora cheguei à Primeira Liga e sei que tenho condições para chegar a um nível maior e que vou chegar. Ou seja, na brincadeira do grupo do WhatsApp que vocês criam sempre todos os anos nos clubes por onde passam, ainda mandas aí a mensagens a esses jogadores que falavam isso? Ou não, assim, de brincadeira ou não? Muitos eram naquela coisa de pegar comigo, muitos eu acredito que falassem a sério, que não acreditavam. Outros eram naquela coisa de me picar, claro. Que eu gosto de ser picado e quando sou picado consigo render mais. Era mais nessa vertente. Que maravilha. Tiveste muitos treinadores ao longo desta curta ainda carreira, porque estamos com 24 anos, tens mais 10 pela frente ao mais alto nível. Tiveste muitos treinadores. Tens treinadores que gostavas de salientar, porque há treinadores hoje que têm uma formação completamente diferente daquelas que tiveste cá em baixo, no futebol distrital, mas de certa forma, de certeza absoluta, que te marcou também em grandes momentos da tua carreira formativa enquanto jogador, te marcaram também, mesmo não tendo os conhecimentos técnicos, os conhecimentos táticos que hoje os treinadores da Primeira e de Segunda Liga possam ter, acabaram por ser influentes também na tua evolução. Muitas vezes perguntam-me quem é que foi o treinador que mais te marcou, que mais te ajudou. Eu não gosto de escolher individualizar, porque todos eles, desde o Mr. Zé Manuel no Ponto até agora o Mr. Vasco Matos com Santa Clara, com todos eles aprendia. Claro que há alguns que gosto mais, outros que gosto menos, e eles também têm essa opinião de mim, há alguns que gostam mais de mim, outros que não, mas com todos eles aprendi alguma coisa e fez-me melhor jogador, por isso tenho uma opinião de todos eles muito boa. Já contaste quantos prémios tens em casa de Man of the Match, não? Ainda não. Ainda não contaste? Também não sou. Mas já são alguns? Já são alguns. Ó Filipe, estas histórias são sempre interessantes, porque é bom nós vermos o vizinho, vermos o amigo, a começar de cá de baixo e acabar lá em cima. Agora, isto não acontece todos os dias, não acontece com frequência, mas o que aquilo tem que acontecer sempre é aquilo que o Sérgio estava a dizer. Humildade, sempre que entrar em campo, sempre que vestir uma camisola, por mais pequena que possa ser, por menos representativa que possa ter, por menos adeptos que possa ter na bancada, humildade, dedicação e empenho não pode faltar. Se alguém quiser chegar lá acima. Sem dúvida alguma. E depois há aqui uma coisa também que é muito importante. O Serginho disse que gostava de ser picado. Claro que eu na altura como presidente, sempre brinquei com eles, sempre partilhei o balneário com eles, mas havia coisas que eu não me ficava muito bem, ou melhor, não queria dar muitas asas para que isso acontecesse com algumas coisas. E há aqui uma das situações que ainda me lembro hoje, o meu primo esquerdo regularmente se virava para o Serginho
e dizia ele, tu não jogas mesmo nada. Até utilizava um termo que não podemos utilizar aqui, sim. mas dizia ele, tu não jogas mesmo nada. Claro que eu isso não fazia, mas o esquerdo fazia isso para o picar mesmo. Sabia perfeitamente que ele, ao ser picado, que ia render muito mais, e ele ia querer, e depois queria mostrar, pronto, já conhecia a personalidade dele, e sem dúvida alguma eu não o fazia, porque mantinha-me no meu, não me competia estar a fazer isto, mas o esquerdo dizia-lhe muitas vezes, sempre, constantemente, estava sempre a fazer, lembro perfeitamente, pronto, e depois gozava com ele, pegava, para no jogo seguinte ele ser sempre melhor. Agora, claro que a parte da humildade, que foi uma coisa, o Serginho Noé também já o conhecia nessa parte, nessa vertente que era o pessoal, já o conhecia bem, porque eles, como eu disse, viva lá, conhece o Serginho e os pais, e é verdade, sem dúvida alguma, que a humildade que ele tem, juntando à qualidade, e juntando também, que isso, pai, é uma coisa que eu falo muitas vezes, aquela pontinha de sorte que é preciso ter, porque, como disse bem, há muitos que se ficam pelo futebol distrital com muita qualidade. Agora, juntar isso tudo, o resultado final é este, e como o Serginho disse, fiquei contente de ouvir o que ele disse, que não vai ficar por aqui, não vai ficar por aqui. E eu sei como é que ela é, por isso sei perfeitamente que o Serginho vai para onde for, vai ser sempre, eu digo isso porque o Serginho no Ponte provou que era dos melhores, vai para o Joano, cheguei a acompanhar alguns jogos lá, provou que era dos melhores, vai para o Felgueiras, provou que era dos melhores, e prova aí é que só ficam 2 atletas no ano. E capitão de equipa no ano seguinte, Liga 3, prova que é dos melhores, do Oliveirense igual, e este ano Santa Clara estava a provar que era dos melhores, até que entretanto surgiu aquela lesão, mas era dos melhores, estava muito bem, pronto, por isso acredito que o Serginho é mais um exemplo, como eu falei, daquela situação do David, se quisesse, o David não queria, mas o Serginho quer. Entretanto, o Serginho vá para onde for, vai ser sempre dos melhores. Serginho, até onde? Agora segue-se a Primeira Liga, estamos aqui a um mês, mais coisa, menos coisa, não sei se já tens data para iniciar os trabalhos. Dia 1. Dia 31, lá está, um mês, precisamente amanhã, a um mês começas os trabalhos no Santa Clara e é para termos o quê? O Serginho no Santa Clara. Agora passa por recuperar bem da lesão e começar a pré-época bem, sentir-me bem 100%. Fisicamente. Depois é fazer um bom ano e depois logo se verá onde posso chegar. Mais um passo. Não é? Mais um passo e afirmar-me na Primeira Liga, como fiz até hoje em todas as divisões que passei, e depois, quem sabe. Mas há sonhos? Há sonhos, claro. Tenho o sonho de jogar competições europeias e de chegar à Seleção Nacional, não respondo isso. E campeonato? Qual era aquele campeonato que tu... O inglês. Ficavas bem Serginho. Serginho, eu sei que tens histórias de balneário, que o Presidente não podia entrar no balneário, porque o balneário é sagrado, é dos jogadores, portanto, há histórias de certeza absoluta que tu terás, quer seja no Ponte, quer seja no Santa Clara, no Oliveirense, e que podes contar. Há aquelas que eu sei que ficam nos grupos do WhatsApp reservadas para a prosperidade, que não se podem contar, mas há histórias e algumas partidas que vocês fazem dentro do balneário que se podem contar e que nós podemos saber também. Eu sou sempre um dos palhaços do grupo, por contar agora este ano o grupo era muito bom e havia várias personagens. E nós, foi antes de janeiro, mandámos vir o tatuador aqui de Moraes até ao Shark, lá aos Açores. E estava eu, o Rocha, o Rafael Martins, o Ricardinho, assim, para tatuar todos. E eu lembrei-me de fazer as datas dos meus pais, de nascimento. E pronto, estava a fazer, e ele perguntou-me qual é que são as datas, e eu 15 do 1, 30 do 7, 1900 e tal. Acaba as tatuagens, está lá o pessoal tudo normal, e eu, Ricardo, passado para aí 15 minutos, eu acabei a tatuagem, eu, ficou bem. Eu, está top, está espetacular. Passado 15 minutos, digo ao colega da equipa, ao Ricardinho, tira-me uma foto só para mandar à minha mãe e ao meu pai. Ele tira uma foto, mas tipo, nem reparei que estava mal as datas. Uma data estava mal. Nem tinha reparado. E o Ricardinho tira uma foto, manda-me, olha para aquilo, está tudo bem. E manda à minha mãe. Passados 5 minutos, a minha mãe liga-me. Oh Miguel, as datas estão mal. E eu, estou nada, é impossível, mas não estou nada. E eu realmente depois vou ver e o pessoal todo a rir-se. E pronto, depois tivemos que arranjar uma solução, todos a gozar comigo. Está tudo preto, olha. E pronto, acabou por arranjar isto, até não ficou mal, agora o pessoal olha e até... Nem se percebe. Mas tens essa fotografia guardada? Provavelmente tem. Qual foi a data que te enganaste, do pai ou da mãe? Não foi a data nenhuma, foi, em vez de meter
Meti 15-15 em vez de 30, ok. 15-30, meti 15-15. O resto estava tudo correto. Que maravilha. E como é que é jogar com Rocha, por exemplo? O homem das subidas. O homem quando assina, vocês olharam para ele e disseram, pá, está garantido, ou não? Eu não conhecia o Rocha até esta época, mas aquilo que posso dizer é que todas as pessoas que conhecem o Rocha minimamente, não há uma que fale mal dele. Como jogador, toda a gente sabe como é que ele é como jogador, mas penso que ainda é melhor como ser humano. E isso é que o diferencia e que, por onde passa, não é por acaso que as equipas sobem. Ele não tem nenhum superpoder. Olha, vai para o Santa Clara, sobe, Moreira, sobe. Não, mas ele ajuda muito, realmente ajuda muito, mais a nível de grupo e mesmo no campo, que toda a gente o conhece. E penso que ele é fundamental em qualquer equipa. Filipe, eu sei que tens um baú cheio de camisolas, porque a malta vai-te oferecer, tu vais colocando também nas tuas redes sociais. A camisola da seleção, um dia tem que ir para o baú. Eu, por acaso, é uma das poucas que eu não tenho, é da seleção. Tenho uns calções, porque na altura um jogador com quem eu tinha relação, o Rogério Matias, era jogador do Vitória e vai chamar à seleção, mas também como ele tinha, é normal, tinha os familiares para dar camisolas, deu as camisolas aos familiares, entretanto eu fiquei com os calções e com as meias que ainda tenho em casa, por isso vou esperar pela camisola do Serginho para poder ter uma camisola da seleção. É isso mesmo. Muito obrigado, Serginho, por esta tua participação. Filipe, muito obrigado também. Eu é que agradeço. Uma belíssima conversa e esperemos que o futuro continue a ser risonho para o Serginho, porque em 5 anos chegares à Primeira Liga, agora esperemos que chegue à Primeira, mas à Premier League, que é aquilo. E aí depois cá estamos novamente, se for preciso. Cá estamos também para receber uma camisola para apoderar aqui também da Premier League, independentemente do clube que vás representar, porque esta perseverança merece, sem sombra de dúvida, atingir um patamar de excelência. Por isso, muito obrigado, Serginho, muito obrigado a Filipe por esta participação. E nós despedimos de mais um Conversas com História, agradecer também à pizzaria Mustang, em Formentões, por esta rúbrica. Despedimos-nos com um forte abraço e regressamos então na próxima semana com mais um convidado e com mais uma conversa e com muita, mas muita história. Até lá.